Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando o início da vida pública de Jesus, onde ele escolhe 12 apóstolos entre os seus discípulos. Eles serão a base da igreja instituída por Cristo, fundada por Cristo. Nossa igreja, ela é apostólica porque é fundada sobre a base dos 12 apóstolos. No Evangelho de São Lucas, que nós escutamos, ele descreve, nestes versículos, a escolha destes homens antes do Senhor subir a montanha sagrada para fazer o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Essa é a carta magna da vida cristã. Jesus vai ensinar como alcançar a vida feliz. Somos bem-aventurados se vivermos cada uma das bem-aventuranças. No entanto, no Evangelho de hoje, Jesus, ele sobe para rezar, se retira e passa a noite toda em oração. Olha como é importante rezar antes de tomar as nossas decisões. Jesus tem uma decisão muito importante, escolher os 12, que serão a base de toda a igreja. Essa missão ela é acompanhada por uma intensa oração, a oração a noite toda. Nós precisamos aprender a fazer vigília, a passar momentos a sós com o Senhor, nas pequenas ou também nas grandes ocasiões. Santo Ambrósio escreve: Jesus, nesse momento de oração, ele não pede ao Pai por ele, mas ele julga oportuno suplicar ao Pai por nós, como nosso advogado. Então ele sobe para rezar e está advogando, intercedendo pelos 12. Assim os pais também precisam rezar muito pelos filhos. Os pais em oração são advogados do filho, intercedem pelo filho. Nós precisamos usar o poder da oração e da intercessão. Queridos irmãos e irmãs, Jesus escolhe estes homens, dando a eles o nome de apóstolos, depositando neles toda a sua confiança. Apóstolo é uma palavra grega que tem o sentido de missionário, de testemunha e também de delegado ou representante. Então, por onde eles passarem, eles vão testemunhar Cristo, vivo, glorioso, ressuscitado. São testemunhas dos feitos do Senhor e da sua ressurreição. Queridos irmãos e irmãs, Jesus afirma: quem vos escuta, me escuta. É como se cada um deles fosse representante de Cristo, assim como Jesus é o primeiro apóstolo, porque ele representa o Pai para nós. Assim como Jesus representa o Pai, os discípulos vão representá-lo. Representam a Trindade Santa.
Irmãos e irmãs, os 12 serão designados a viver a imagem de Cristo. Podemos recordar que o Pai envia Jesus ao mundo para salvar o mundo. Jesus diz: eu também vos envio como meus mensageiros, meus missionários. Santo Ambrósio, comentando esta passagem, ele diz: eles são semeadores da fé para tornar presente no mundo o auxílio da salvação dos homens. Presta também atenção ao desígnio divino. Jesus não escolheu para o apostolado pessoas sábias, ricas, nobres, diz Santo Ambrósio, mas escolheu pecadores e publicanos, pois não devia parecer que eles atrairiam as multidões por causa da sua sabedoria, nem que as comprassem com as suas riquezas. Muito menos as atraíssem a graça divina por força de seu prestígio e de sua nobreza. Prevalecia o argumento intrínseco da verdade, não a atração do discurso. Então Jesus capacita bem esses 12, eles partem sem nada, vivendo a pobreza evangélica, levam somente a força de Deus, a força do Espírito Santo, e assim eles vão percorrer cidades formando discípulos. São Damasceno afirma que Jesus os escolhe para que através deles, nós, que somos homens miseráveis e terrenos, possamos chegar aos bens celestes. Eles mostram o caminho do céu para cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, Santo Inácio de Antioquia pedia a graça de reconhecer a força da Igreja Católica, Santa, Apostólica, Una. Ele dizia que o Papa, juntamente com todos os apóstolos, são sinal de unidade na caridade. Então vamos nos unir para vivermos esta comunhão entre nós, transformada em caridade, em amor. Vamos pedir que os apóstolos derramem graça sobre a igreja e sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.